Pai, damos início ao nosso estudo, pedindo a sua presença, pedindo a presença do seu Espírito Santo, te agradecendo pelo nosso dia, por estarmos aqui, por estarmos juntos, por aprender mais uma vez, mais um pouco da tua palavra. Te agradecemos por tudo. Visita todas as minhas irmãs, visita a mente, Senhor, dá refrigério, para que a nossa aula seja absorvida pela nossa mente e pelo nosso coração. Visita aquelas que ainda não têm o interesse de estar nessa aula, que elas possam entrar, né? Possa ter esse desejo. Visita a nossa professora, nós agradecemos pela volta dela. Obrigado porque o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor cuida dos nossos. Que o seu Espírito continue falando com ela e falando através dela, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, né? Debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, né? Nós, em concordâncias, estamos aqui, Senhor, para crescer cada vez mais no conhecimento da palavra e para termos, Senhor, mais e mais comunhão contigo, entender da tua revelação e, Senhor, nos podermos verdadeiramente, Senhor, nos fortalecer no Senhor, na força do teu poder. Abençoa grandemente a vida da Selma, da irmã Vanice, da Iraci, da Ângela, da Indianara, da Terezinha, minha vida, a vida da Rose, se ela for entrar, ou de outra qualquer pessoa que ainda possa querer entrar, como a Selma falou, e eu concordo, Pai. Senhor, eu quero pedir que realmente, Pai, nesse momento, que o Senhor venha derramar mesmo uma unção nas nossas vidas. Ai, Pai, nós precisamos tanto, Senhor, desta unção fresca, renovadora, Pai. Para quê, Senhor? Que a gente possa contaminar através dessa unção. Não sei se a palavra correta, Senhor, é essa, mas que através de nós possa fluir, Senhor. Oh, Deus, para as outras pessoas, Pai. Para que a gente possa, Senhor Deus, conseguir avançar numa unidade, Pai, para que haja um crescimento, para que o Senhor tenha, através do teu Espírito, uma liberdade de operar não só em nós, mas através de nós e naqueles, Pai, que já somos fileiras contigo, no nosso ministério, ó Pai, e até mesmo, não só na nossa igreja, enquanto parede, enquanto denominação. Nós queremos ver, Senhor Deus maravilhoso, uma diferença, Senhor, nesse país. Oh, Senhor, eu te agradeço por isso em nome de Jesus. Amém e amém. Uma coisa que eu queria falar para vocês, né, que ontem eu tive uma oportunidade de testemunhar, né, a Iraci estava e a Terezinha também estava, do que ocorreu ali, né, e graças a Deus foi a Aliciane, ela gravou, depois eu vou passar, tá, para vocês verem um pouco, né, do que eu testemunhei. E uma coisa que eu quero falar para vocês é assim, que eu passei nesses países, e o que eu pude observar, né? Eu passei na Croácia, na Eslovênia, são países que aqui no Brasil, que é um país continental, em alguns lugares é como se a gente tivesse aqui, passasse para uma outra cidade, ou às vezes de uma cidade para um outro estado aqui no Brasil, né? É mais ou menos assim, né? E aí passei na Eslovênia, passei na Bósnia e Herzegovina, passei num país chamado Montenegro, muito lindo, muito desenvolvido também. Depois pegamos uma área mais assim, pobre, né? Que era a Albânia, a Macedônia e a Sérvia. E o que eu estou enfocando aqui para vocês, mencionando esses países, é que em todos os países, gente, o cristianismo está assim, sabe assim, bem pouco mesmo.
o que a gente vê é um grande crescimento do islamismo, e o que tem bastante também é a Igreja Católica Ortodoxa. E, basicamente, o que a gente vê é isso, né? Então, assim, o evangelho não está... quase está sufocado nesse lugar, né? Então, a gente olha para lá e olha para a nossa nação, né? E a gente fala assim, a gente tem que estar pedindo esta unção fresca e renovadora para Deus. E é uma coisa assim que a gente sente bastante, né? Quando eles começam a falar e falam, porque as religiões são pesos políticos dentro dos países, né? Então é uma coisa assim, muito, é só você indo para você entender mesmo. É muito interessante. Toda a questão da dominação nesses países tem a ver com a religião, né? E aí a gente vê que o cristianismo está sufocado. Então, tá bom. Hoje, então, nós vamos... quem não pegou a sua revistinha, pega a sua revistinha, porque eu vou fazer só essa retrospectiva mesmo, né? Para fazer o fechamento da aula. E a semana que vem eu penso a gente entrar firme com o novo tema que é os Salmos, tá? O livro de Salmos. Então, o tour, que é o nosso diferencial aqui, que nós escolhemos seguir no nosso estudo fazendo uma leitura grupal, né, de capítulo a capítulo, e vendo o máximo que a gente pode. E eu sei que o final foi muito bem também, e porque vocês fizeram a leitura, vocês fizeram a discussão, vocês fizeram aprofundamento, estudo, mas a gente nunca encerra, né? A gente nunca pode dizer, agora já domino, né? A gente tem um aprofundamento do capítulo, do capítulo do livro, né? Mas nenhum estudo, por mais que a gente faça, que aprofunda, a gente nunca chega totalmente a sua totalidade, dizer que domina totalmente o livro, né? Então, agradeço as meninas mais uma vez, e eu queria que pegasse a revistinha, que nós vamos fazer um tour para ter esse fechamento, usando a revista, que é o nosso material, né, de apoio, né? No item 2, na revista, que enfoca, que a gente já falou, eu sei que vocês falaram. Indianara, você não gravou, né, as aulas, né? Eu gravei sim, eu não subi nada. Eu tô atrasada. Porque eu Então, fiquei não, porque esperando eu uma procurei resposta com relação ao YouTube da igreja. Aí eu não tive resposta. Aí eu desisti e falei que ia colocar no meu mesmo. Então, assim, depois eu fiquei meio atrapalhada também, né? Mas aí eu falei assim, eu não vi a gravação aqui, porque Não, assim... eu não subi. Então, aí eu fiquei assim, eu não vi, né, como vocês desenvolveram, eu não tive isso, né? Então, eu estou falando... Eu mandei alguns materiais no grupo, não sei se você chegou a ver. Isso eu vi, os PDF que você mandou, estudo, tal, né? Mas eu não vi, assim, o momento mesmo que vocês estavam aqui e gravando, né? Como a gente está gravando agora, isso eu não vi. Mas não tem problema nenhum. Isso daí não vai interferir em nada, né? E, aliás, só tenho que te agradecer, porque eu sei que além né, das suas atividades, gravidez, e ainda está com mais responsabilidade agora, né? Na equipe da pastora Terê, né? Que agora você faz parte da equipe da secretaria. Você já era da secretaria, né? Só que agora com mais responsabilidade, eu acho, né? Eu era, mas não exercia, né? Mas é assim, né? Deus vai dar a força. Rose, eu nem te cumprimentei. A paz do Senhor, viu? Desculpa aqui. Amém, a paz a todos. Já tá assim, Desculpa, né? O atraso, que eu tive que sair, aí cheguei e falei assim, deixa eu correr. Uhum. Então tá, então vamos pegar nossa revistinha
E a gente viu, né, desde o começo, mesmo sem ver, a gente já sabia qual que era o tema central deste livro de Jó, né? E aí no item 2, na nossa revista, fala assim, né? A vida não é um mar de rosas. Todo mundo está com a revistinha aí, fora a Iraci, que diz que nunca pegou a revista na mão. Eu acho que ela pegou sim, mas ela não lembra, né? Então, aqui, olha aí, ó, depois você pode conseguir a Iraci com a Indianara, né? Então, a vida, ela não é um mar de rosas, né? O que nós vimos nesse item aqui, que é a centralidade do tema do livro de Jó, é que, como que Jó respondeu ao sofrimento? Ele passa a essas 4 fases que está aí na revista, né? Então, a gente vê aqui, né? A primeira fase mostra tranquilidade e conformidade com a situação, como está no capítulo 2, no versículo 10. Ele chora e lamenta por sua tristeza, no capítulo 3. Ele questiona e contesta, do capítulo 4 até o capítulo 37, e ele encara o sofrimento com realidade e segurança. Tudo isso vai do capítulo 38 ao 42, tudo isso nós lemos, né, e podemos ver que realmente ele passou por todas essas fases. E, continuando, a gente vê que logo na sequência aparece assim, né? Ele passou essa dor e teve a questão dos amigos, né? Como que os amigos apareceram e tiveram as atitudes dele, que a maioria de nós, mesmo antes de estudar, já tínhamos essa compreensão, que os amigos não procederam de uma forma boa para com Jó, né? Mas, independente disso, a gente vê que, mesmo que num pequeno período que está registrado no capítulo 2, a gente pode se basear nas atitudes que eles tiveram ali. Quando eles ouviram as notícias de Jó, eles choraram com Jó, eles sentaram com Jó e eles ficaram em silêncio no momento de dor intensa. Então, eles aguardaram só quando Jó começou a falar, que eles também começaram a falar. Só que, a partir do momento, né, que é no capítulo 3, depois de Jó se lamentar, nós vimos o quê? Que eles se manifestam, e aí a gente vê que a atitude deles não é uma atitude que, para nós, ela foi uma coisa boa, muito pelo contrário, nós devemos até evitar ter essa mesma atitude diante da dor, diante do sofrimento das outras pessoas, né? Porque nós vimos a situação que Jó ficou e eles começaram a ver o lamento e reprovaram o lamento de Jó. Eles tentaram explicar o sofrimento de Jó, eles acusaram Jó e eles falaram sem parar até que Deus os calou, né? E isso ocorreu do capítulo 4, praticamente, porque o capítulo 3 basicamente foi Jó, até o 37, né? E aí, né, a gente vê essa reflexão que tem aqui também na revista, que a gente poderia estar aplicando no dia de hoje, através deste tópico específico, né? É a questão da empatia mesmo, né? Se colocar no lugar do outro. Ouvir mais que falar, mostrar empatia, tentar não querer explicar, que às vezes você nem sabe, você não tem nem condições de querer explicar, né? Mas você ser solidário, né? Fazendo a companhia, estando do lado mesmo, apoiando a pessoas de uma melhor forma, né? E são atitudes que a gente, como está aqui, né? Que você deve ter ao encontrar alguém que está sofrendo muito, né?
e mostrar que a presença vale mais do que 1000 palavras, e é verdade, né? E a questão do sofrimento e da dor é uma questão que faz parte, vamos dizer assim, né? Mesmo eu sei que vocês estudaram isso na última aula, vocês falaram sobre essa questão também, mas é inerente ao ser humano isso daí, a passar por sofrimento. Ninguém passa esta vida sem ter o seu grau de sofrimento, né? Então, vendo isso, a gente, logo no tópico 3, essa parte que fala o antes e o depois da aprovação de Jó, eu não vou me deter aí, porque eu acho que foi o que mais foi debatido desde que a gente começou, e também no final, quando vocês fizeram o encerramento da leitura do livro, né? Tanto que a gente queria ficar, né, no capítulos 1, 2 e 3, que mostrava a situação de Jó bem feliz antes, né? E depois, né, como que terminou. Então, se fosse contar a história, né, como uma ficção, como se fosse uma novela, a gente poderia dizer que o capítulo 1, 2 e 3 era a introdução, né, apresentando todo o enredo, e o desenvolvimento do enredo, né, dentro mesmo do capítulo 3 até o capítulo 41, e o grande final no capítulo 42, né, onde antes, até o 3, era a situação dele boa, e no final, depois que ele passa toda a situação, né, de sofrimento e de penúria, ele vai ter a sua vida totalmente restaurada, né? Aí nós vamos passar para o item 3, que fala curiosidades, né? E o primeiro item que fala aqui, eu vou pedir... Ângela, você consegue ler aqui? Lê aí para mim, por favor. 3:1. Isso. História ou ficção? O livro de Jó é comumente visto como uma ficção histórica. A base para o seu contexto histórico é definida pelo lugar geográfico real em uso. Jó 1:1, Jeremias 25:20 e Lamentação 4:21. Uma região montanhosa a leste do Mar Morto, a religião patriarcal semelhante à do período de Abraão e dos patriarcas, isso está em Jó 1:5, e o padrão de riqueza por posses, conforme os tempos patriarcais, isso está em Jó 1:3. O livro apresenta, porém, fatores anacrônicos, como a teologia legalista dos 3 amigos de Jó, conceitos do judaísmo, do pós-exílio e marcas poéticas fortes nas falas dos personagens, tirando a oralidade do relato histórico e colocando o contexto no domínio da tradição oral e literatura. Então, esse lugar geográfico, né, que está escrito aí, que a gente tem o relato através da palavra, como está aí mesmo, né, no próprio introdução do livro, em Jó 1:1, que é o Uz, também faz referência, né, em Jeremias 25:20 e Lamentações 4:21, define para nós, assim, a antiguidade, né, quando faz essa referência, que esse local é um local antigo e conforme ele aparece nessas outras referências, você tem essa noção, né? E delimita para nós, né, esse período patriarcal, que é o período definido aí como período de Abraão, né? E aqui, quando fala assim, que o livro apresenta fatores anacrônicos, o que seria esses fatores anacrônicos? Alguém sabe definir essa palavra, anacrônicos?
sem pesquisar, sem se conhece, se sabe, porque não é uma palavra do nosso dia a dia, né? A palavra anacrônica, ela significa, assim, que é fora do tempo. Então, significa assim, a gente não sabe o autor é desconhecido. Então, conforme ele escreve e apresenta essa região e mostra esse período, foi escrito bem depois, porque a forma como está escrito o livro, né? Por isso, quando eles falam aqui, ó, apresenta fatores anacrônicos, é porque como está escrito, já você fala da teologia legalista, ou seja, que já tem uma teologia estabelecida, né? Então, um livro antigo, onde está sendo escrito, mas já apresenta na forma da escrita, né? Que os amigos, eles já tinham essa concepção de que as pessoas sofriam por causa de um pecado, por causa de basicamente de um pecado, de um erro, de estar fora da convivência com Deus, de relacionamento com Deus. Já é uma teologia legalista, que seria assim, né? Mostra que não foi escrito naquela época, fala daquela época, mas o livro não foi escrito naquela época, foi escrito bem depois. E isso, quando a gente estuda a formação da Bíblia como um todo, a gente já tem também essa concepção, né? E, como fala aí, dentro, né? Quando os amigos eles defendem as suas teses, a gente vê os conceitos de judaísmo dentro dessa defesa, né? E mostrando alguns períodos já, né, que a gente já viu, porque a gente também já estudou dentro do Antigo Testamento, né? Passando pelas várias fases, e olhando o texto só como um texto, é a marca poética, porque não é um livro que é relatado assim, é uma prosa, contando simplesmente um enredo, uma história, né? Então, isso daí é bem determinado dentro do livro, dentro dessa formação, né? Então, literariamente falando, ela também se destaca por isso, né? Vamos para o item seguinte, que fala, esse segundo item, que fala mitologia ou biologia, pelo que eu vi pouco, né, quando vocês estavam lendo lá, vocês fizeram referência, né, a essa criatura mitológica que fala aí, né, que é o Behemoth, e em outras versões aparece como hipopótamo, né, e eu vou até passar, porque essa coisa eu acho que é bem definida, mas é específica, né? É pontual, mas também que já foi definida, né? E vou para a terceira questões, o terceiro ponto, 3.3, narrativa ou poesia? Isso, assim, só para a gente retomar, enquanto pensamento, para a gente entender, né? Pegando o livro, entender a parte de literatura mesmo. Por que essa questão, né? Porque quando a gente também faz a divisão, a gente vê os livros históricos, depois a gente passa para os livros poéticos, né? E aí o livro de Jó, ele está dentro desse contexto, como está aqui. O livro de Jó, ele é contado dentre os livros poéticos e de sabedoria. E, de fato, ele é escrito em versos com métrica hebraica, né? Então, a gente vê, assim, também, assim, vamos dizer, é um valor, né? Quando você está vendo como que a literatura, como é feita, né? Como foi escrita, como que Deus, ele é detalhista também, né? Em mostrar, assim, a sabedoria do homem, na hora de escrever, na hora de... Deus, ele não anula a sabedoria humana, o jeito de cada um, na hora de escrever também. Então, isso é muito legal, a gente está vendo, entendendo dentro do livro.
A questão da sabedoria e nos remete aqui, quando a gente fala dos amigos de Jó, né, dos primeiros principalmente, que falam que eles eram sábios, né, que a região lá onde eles, quando fala, né, do Zofar, do Bildade, locais onde tinha até, vamos dizer assim, um colégio considerado de sabedoria, né, e os amigos, quando vêm falar com Jó, eles vêm com, vamos dizer assim, com essa carga, não sei, estou procurando uma palavra, mas não tô achando uma palavra assim para dizer. Quer dizer assim, né? Se você fosse falar da biografia deles, né? Eles vinham com essa sabedoria, os amigos. Então, isso também coloca o livro, né? Nessa parte como um livro, né? Que tem um conteúdo de sabedoria, além do livro ser realmente um livro poético, né? Como está escrito aí. E aí diz assim: entretanto, ele apresenta um prólogo, que é Jó 1 e 2. Esse prólogo seria assim, tipo a introdução que a gente já falou, um interlúdio, né, que seria assim uma pausa, e depois o epílogo. Essa pausa aí, para nós, poderia ser assim o desenvolvimento do livro todo, né? E não só essa pausa definida, como está escrito aqui no capítulo 32, e o grande finale que está lá no capítulo 42. No capítulo 42, não é uma poesia, já é uma narração, é uma prosa, a gente lê e dá para entender perfeitamente, né? Bem atual, bem utilizado pelos pregadores, porque a forma da escrita está muito clara, muito correta, né? Aí fala assim, ó, tal peculiaridade levou estudiosos a dizerem que o autor de Jó criou seu próprio gênero literário, pois ele incluiu, né, contenda judicial. Quando ele escreve contenda judicial, eu coloco assim, quando a gente estava falando, né, de cada um dos amigos, eles apresentavam um argumento, né? Eu não posso falar, né, a Indianara até pode dizer, para mim, né, que não sou da área, dessa área, só vejo assim, como sendo eles uma defesa, né, usando até, se fosse falar assim, é um advogado defendendo a sua posição dentro de um processo, dentro de um julgamento, né? Então, tinha, assim, essa linha literária dentro, né, do livro, né? Quando voltava misturando, assim, né, a questão do Jó mesmo, mais o lamento, a questão sentimental, e aí a forma poética vinha forte, né? E controvérsia especulativa que está aqui é porque ficava sempre uma interrogação. E dentro da poesia, a gente, às vezes, você não estudando e não voltando, muitas vezes, você não entendia para quem que, ora estava se referindo a Deus, ora se referindo a Jó, e ora se referindo às pessoas de um modo geral, né? Então, a gente vê que o autor, né, ele foi um autor, assim, que Deus colocou mesmo, né, como um autor bem especial para fazer este livro. Não foi fácil, e diante deste tema, né. Aí vem a questão do 3:4, que fala original ou acréscimo, né? Quando sai da figura dos três amigos e vem para o último amigo, que não é amigo, mas é um jovem que está ali, que também participa do discurso, né? E que dentro do livro fica a questão que ele não acrescenta ideia nenhuma, né? Como está escrito aqui, ó. Ângela, lê essa parte aqui na revista, por favor. É o original ou 3:4. acréscimo, né? Isso.
A figura de Eliú é alvo de discussões entre teólogos, por não ser contado na introdução dos Amigos de Jó 2:1, e por vezes 11, acusado 2:11. 2:11, e por vezes acusado de não acrescentar nenhuma ideia nova ao debate. Aos capítulos 32 a 35. São considerados por alguns dos especialistas como uma inserção posterior ao livro. Entretanto, é importante destacar que a contribuição de Eliú é discreta, porém fundamental. Ele foi o primeiro a contestar a noção de que o sofrimento era simplesmente o castigo pelo pecado, ou que era defendido pelos demais amigos. Assim, a introdução de Eliú na história marca uma virada no rumo da poesia, que culmina na manifestação de Deus e reconciliação de Jó. Tá? Então, eu até aqui, eu gravei, risquei aqui na minha revista, né? Essa parte, né, que fala que essa contribuição de Eliú, embora seja discreta, ela é fundamental. E a gente vê que depois que ele fala é quando Jó está esperando o tempo todo a manifestação de Deus direta. E após ele o falar, Deus usa até os argumentos, né, o pensamento dele, né? Gosto a questão cognitiva para mim é uma questão muito importante, né? A gente tem uma forma de entender, desenvolver um pensamento. Então, quando ele coloca, né, fazendo todas aquelas perguntas, entra Deus e continua questionando o próprio Jó, se manifestando a ele, respondendo ao anseio que ele tinha de Deus se manifestar, mas desenvolvendo aquele pensamento que foi introduzido pelo próprio Eliú, né, com aquelas perguntas, onde que Jó estava quando Deus fez tudo, né? E saindo, né? Embora fale que ele não acrescentou muito, porque ele não conseguiu explicar, mas ele deu um salto a partir do momento que ele não foi na mesma linha das pessoas, dos amigos lá de Jó, que simplesmente fizeram aquela questão da causa e efeito, achando que se ele estava sofrendo era por causa do pecado e querendo forçar Jó até o fim a confessar um pecado, quando não era esta a questão. Não porque Jó não fosse pecador, porque o homem é pecador em essência. A palavra deixa bem claro que a gente já nasce em pecado. E quando a gente fala assim, nossa, mas já nasce em pecado? Como assim? Logo, logo, né? A Indianara vai estar com o bebezinho dela no colo, ela vai ver. Ele nem sabe muita coisa, mas ele já sabe fazer não. Já mexe a cabeça, já quando começa a comer, às vezes que não quer comer, já gosta, né? Então, assim, é uma coisa que ela já estressa, né? Já está dentro do ser humano isso, né? Então, quer dizer, essa causa e efeito aí era muito simplista, vamos dizer assim, né? Para ser defendida com tanta ênfase pelos amigos, tá? Então, por isso eu grifei, né, dentro dessa parte aí original, o acréscimo, pode ter sido colocado depois dentro do livro, mas foi uma contribuição apresentando a tese do Eliú fundamental, né? Porque mudou, né? Mudou uma história, deu uma virada na visão que estava sendo apresentada até então, mesmo que na forma poética, mas que estava bem claro, né? Como que eles estavam vendo a questão do sofrimento, e ele indo por outra linha, né? E a manifestação de Deus é tudo ali, né? O que Jó espera e ele pode contemplar. E isso é a bondade de Deus. E isso é a misericórdia de Deus. E isso soma a tudo aquilo que a gente fala do que Deus é. Mesmo que a gente não entenda e não saiba explicá-lo, porque nunca vamos poder
explicar quem é Deus. Aí chega no item 4, né? Também é a questão do tema, outra vez retomada aqui, que é a questão do sofrimento humano. Vou pedir para a pastora Terezinha ler na revista, ou na tela. Eu estou meio desajeitada aqui, porque eu estou com pouca bateria, que eu estava com gente aqui, com visita. Por isso que eu entrei atrasada, aproveitar para tá? Para justificar, né? É, eu estou dando essa oportunidade. e obrigada, tá, irmã? Porque eu estava chateada, porque eu não podia mencionar que eu queria estar na aula e que ia, né? Mas amém. O livro de Jó é a resposta inspirada por Deus ao pensamento errôneo de que a razão única para o sofrimento é o pecado. Tal pensamento alcança o auge no discurso dos amigos de Jó, deduzindo que, se há sofrimento, há pecado. Apesar da lógica da retribuição aparecer por conta da aliança do Antigo Testamento, na qual a obediência às leis trazia bênçãos e a desobediência maldições, o livro de Jó, desde seu prólogo, deixa claro que o sofrimento do protagonista não é devido ao pecado dele. Apesar de não responder qual é a razão definitiva do sofrimento, Jó esclarece que o pecado pessoal não é a única razão para o sofrimento humano. Aqui também isso daí foi já bastante debatido, não temos muito o que falar, mas muitas vezes, sim, você sofre por causa do pecado, mas essa não é a única razão, isso daí tem que ficar, ponto pacífico. E para a gente não ficar assim, tipo, só estou falando, mas não estou apresentando aqui um texto que embasa essa questão, a gente já está encaminhando para a questão do livro de Jó em relação ao Novo Testamento. Aí a gente pode ver em João 9 o que melhor ilustra. Tem vários outros, assim, as próprias palavras de Jesus, que todo mundo cita no livro de João, capítulo 16, no mundo tereis aflições, né? Todo mundo sabe citar esse versículo, mas se tem uma passagem que ilustra bem essa questão do sofrimento humano, João 9, né? Vocês podem anotar aí, não vamos ler, porque todo mundo também conhece, só anota para depois, se quiser, ter uma referência quando for falar, lembrar e poder falar com propriedade. Porque no capítulo 9 de João, o que aparece? Aquele cego de nascença, tá? Onde as pessoas, os discípulos, olham para Jesus e falam assim, né? Olha esse homem aí, quem que pecou? Olha a questão do pecado, pergunta, quem pecou? Foi ele mesmo que pecou? Se ele nasceu assim? Foi os pais dele? Quem pecou para que ele nascesse assim? E aí Jesus explica, né? Que não, que simplesmente ele nasceu assim para que manifestasse nele a glória de Deus. Então, a coisa do sofrimento, ela extrapola muito mais do que a gente pensa, né? E a própria Escritura vai nos revelar isso, tá? Então, vocês marquem isso daí, que é só importante, né, para você lembrar e ter essa referência. O item 2, que fala anjos e Satanás. Aqui a gente coloca, mas é uma coisa bem resumida, não está aqui. Aqui fala assim, que você, através do livro de Jó, você vai conhecer a doutrina dos anjos e de Satanás. É um livro que você pode ter, né, referência aos anjos, né,
mas a gente não gosta, porque, assim, para falar de anjos e falar de Satanás, principalmente de anjo, porque tem pessoas que elas gostam de adorar anjos, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Mas também para entender, né, quem são esses anjos, né? Os anjos, quando aqui fala assim, eles aparecem no início do livro como filhos de Deus, né? Jó 1:6. Quando tem aquela reunião, os anjos vêm também. E quando a gente vê a Bíblia como um todo, e até as referências a quem é Satanás, é mostrado como um anjo que caiu, né? Que estava ali na convivência com Deus no começo e foi um anjo que se rebelou a Deus, porque ele quis ser igual a Deus. Então, os anjos aí, eles apresentados dentro do livro como sendo filhos de Deus, também como criaturas, e aí é mais claro para nós, porque no Novo Testamento, filhos de Deus só são aqueles que reconhecem Jesus, né? E aí passam de um patamar maior, onde que Deus realmente reconhece como sendo filho de Deus. Aí fala assim, mas então, aqueles do Antigo Testamento porque existia uma aliança antiga, até Jesus. E após Jesus a coisa é diferente, né? E quando a gente lê o livro de Hebreus, apresenta muito mais assim para a gente quem são os anjos e para que vamos dizer assim, qual que é a atribuição que Deus dá a eles, né? Que eles são ministradores de Deus. Aí, como fala servos de Deus, é mais nesse sentido. Aí fala também que eles são santos, não são perfeitos e servem à vontade divina. Aí também consonância, né? Em concordância com o que a gente vê em relação aos anjos no Novo Testamento, que eles são ministradores, né? Deus envia para eles fazerem alguma coisa que Deus quer que eles façam, né? E na outra parte que fala de Satanás, fala assim, também se destaca Satanás como quem, assim como os anjos, tem acesso a Deus. A sua aparição é como criatura pessoal e não como força do mal, desafiando a Deus e tentando os seres humanos. Entretanto, sua ação não extrapola a soberania divina, e ele só age após a permissão de Deus. Então, assim, porque muitas vezes as pessoas, até por temer Satanás, quer colocar Satanás no mesmo patamar que Deus, né? E não, né? Satanás, ele vai até onde Deus permite, e o livro mostra isso. Outra coisa que às vezes a gente fala assim, Satanás, ele não sabe que está dentro da mente do homem. E o livro que mostra isso para a gente é o livro de Jó, porque quando ele apresenta ali, ele faz toda aquela acusação para Jó, achando que Jó vai cair. Mas Deus conhece Jó. Deus sabe o pensamento. Deus é aquele que sonda o interior. Então, Satanás, ele tinha esse pensamento, mas ele não podia entrar dentro dos pensamentos de Jó, né? Dentro da cabeça dele para saber, mas Deus sim. Então, por isso que ali a gente sabe que Satanás, ele não vai entrar ele não sabe os nossos pensamentos. Quando a gente fala, por isso que as nossas palavras têm que ter bastante cuidado, a gente pode dar legalidade para ele agir também, né? Entendeu? Porque ele tem essa força, né? Mas eles só agem com a permissão de Deus, porque se Deus, como diz, né? Quando Deus fala, quando Deus manda, até o diabo, Satanás, tem que obedecer, porque Deus é soberano. E o último tópico aqui, o item 5, Jó e o Novo Testamento, né?
Aí, também vou pedir, agora eu vou pedir para você, Indianara, você lê para mim esse 5:1? Meu mouse não queria me obedecer. Eles são teimosos, né? Sim. Vamos lá. Fala aí. Referência no Novo Testamento. Jó é usado como exemplo de paciência e perseverança em meio ao sofrimento. Em Tiago 5:11. Além dessa referência pontual a Jó, em 1 Coríntios 3:19, Paulo cita as palavras de um dos amigos de Jó. Ele faz, Jó 5:13. Os amigos de Jó foram repreendidos por Deus por não dizerem o que era certo acerca dele, Jó 42:7. Mas o uso das palavras de Elifaz por Paulo traz nova luz ao livro de Jó, que deve ser lido à luz do Novo Testamento, a fim de distinguir o que há de bom e o que há de ruim nos discursos dos personagens humanos, inclusive Jó. Então, eu grifei aí nessa parte, ó, a fim de distinguir o que há de bom e o que há de ruim nos discursos dos personagens humanos, inclusive de Jó. Não entendi nada. O que significa isso? Que quando você está lendo, e você vê hoje, assim, para você entender na prática o que está essa referência aí, Paulo, ele faz uma citação de Elifaz, em 1 Coríntios 3:19. Quando a gente vê alguns pregadores, às vezes, citando um discurso de um amigo de Jó, usando um versículo, é porque aquele versículo em si, ele não é errado. O que está dizendo ali apenas não está se aplicando à questão do Jó, mas tem a sua aplicação de modo geral. Então, a gente não. Isso nos ajuda a entender, através do que Paulo fala ali, né, que você tem que também saber distinguir, né, o que tem de bom dentro dos discursos deles, ainda que eles estivessem errados, tá? Isso também nos ajuda bastante, embora, como eu mesmo defendi, né, porque eu vou continuar defendendo, assim, quando você vai pregar, é bom você colocar a coisa dentro de um contexto geral, né, não só isoladamente, porque aí as pessoas, muitas vezes, lê a palavra de Deus, mas nunca entende o livro como um todo, não tem essa visão. E é muito importante que a gente, como cristão, cada livro que a gente leia, a gente tem uma visão geral do livro. E o que a gente faz aqui estudando é exatamente tá desenvolvendo isso, né? Quando a gente pega os livros bíblicos, a gente tem uma visão geral e entender o livro, tá? E esse outro item, né? Jó e Cristo. Aí essa parte é bastante interessante, né? Mas pela questão também de Paulo, que aí eu queria ler. Queria que abrisse a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 3 ao 11. Eu vou pedir, deixa eu ver aqui, vou abrir na CF. Segundo Coríntios, tá? Capítulo 3, 1 ao 11. Pode isso. Apresentar para nós essa parte. O capítulo é o 1, né? Isso. Exatamente. Eu vou pedir para a Ângela ler, tá, Ângela? Tá bom, Sil. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, logo do início,
Não, do 3 ao 11. Do 3 a 1, Vamos- tá. É. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também as nossas consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Até aí, né? Então, aqui Paulo, ele mostra, né, quando ele fala aqui no versículo 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também as nossas consolações sobeja por meio de Cristo. Então, compara, né, as aflições que a gente tem de modo geral com as aflições de Cristo, para a gente ver, né, que é um consolo, um conforto, né, que a gente vai obter através de Jesus, sabendo que Jesus sofreu muito mais, diferente da gente, né, porque ele sofreu voluntariamente e verdadeiramente sem pecado. Então, isso nos traz consolação. E à medida que a gente entende essa consolação, mesmo passando, mesmo nos desesperando, a gente suporta, né? A gente recebe de Deus mesmo, né? Como fala aqui, que é o próprio Deus que vai nos dar esse suporte para que a gente passe por essa tribulação e seja consolado nele mesmo. Então, essa passagem é uma passagem muito rica e que nos orienta bastante, né? E também deixa claro para nós, né, quando fala assim, né, que é o próprio Deus que pode, se a gente se desesperar até chegar à morte, é o próprio Deus que também pode ressuscitar-nos até da própria morte, né? E vai nos ressuscitar eternamente, né? Que é essa a nossa esperança. Que assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, né? E também essa passagem nos remete ao quê? Que muitas pessoas pregam e deixam, às vezes, a pessoa iludida que pelo fato de você se tornar cristão, você aceitar Jesus, você não vai sofrer. Isso não existe. Isso não tem base nenhuma, né? A morte de Cristo nos trouxe vitória, mas não trouxe fim ao nosso sofrimento aqui na Terra, né? Então, defender esse tipo de evangelho de facilidades que existe, né? É erro, então a gente tem que ter bastante consciência, né? Bom,
Eu gostaria de abrir um pouco agora para tudo isso que nós falamos, se tiver alguma coisa que vocês querem falar, vocês falarem, porque aí a gente vai fazer a conclusão e a oração final. Se fez sentido, eu não pude também hoje fazer uma grande reflexão, mas achei que era legal fazer essa retrospectiva aqui. Espero que tenha sido bom. Mas se tiver alguma coisa que vocês queiram falar ainda, vocês estão com a palavra para falar. Fale agora ou não fale depois. Ninguém quer falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, tá bom, gente. Então, a conclusão que nós temos aqui no livro, né, que Jó, quando ele chega no capítulo 42, ele não conhecia Deus verdadeiramente. Aí eu faço uma pergunta para mim e para cada uma de vocês. Vocês conhecem Deus verdadeiramente? Eu passei por uma aflição momentânea ali na minha viagem, né? E aí eu falei assim, ai, que bom que eu estudei o livro de Jó também, que eu estava dentro. Olha, gente, foi tão bom quando eu estava testemunhando, né? Porque, assim, aconteceu isso, eu estava lembrando, né, do Jó, lembrando de Daniel, tudo, né, que Deus não livra fora, não livrou os amigos de Daniel fora da fornalha, mas dentro da fornalha, e o próprio Daniel na cova, né? Na fornalha, eles passaram ileso, e Daniel, quando passou na cova, os leões jejuaram, não puderam comê-lo. Então, eu tive um momento de aflição, mas Deus me deu uma palavra, e essa palavra, desde o começo, me sustentou para passar um momento de aflição. E é mesmo, a gente é consolado na aflição pela palavra de Deus. E a gente tem que passar para a gente saber. Não dá sabe, não é teoria, não. É teoria e prática, né? E a questão também da gente estudar, que foi muito legal, porque eu estava com um grupo que torce o nariz para os crentes, para os evangélicos, sabe? Eles podem até chegar, alguns que conhecem para mim, quando está com uma dor, alguma coisa, pedir oração. Mas quando você quer pregar e falar de Jesus, eles não querem ouvir, né? Eles querem mudar de assunto sempre. Mas quando a gente estava passando ali na Croácia, em Zagreb, que é um lugar lindo, maravilhoso, a gente passa no local que tem ainda o palácio de Diocleciano, e eu também estava estudando o livro de Apocalipse, né? E quando você estuda ali as primeiras visões, né, de João, quando ele fala das igrejas, o maior perseguidor que teve das igrejas no primeiro século ali foi o imperador Diocleciano, né? Que era o Império Romano, né? A prática ali você vê, né? O que era o Império Romano dentro desses países, a influência, a dominação, né? Império é aqueles países, né? Que dominam os outros, né? E no começo a gente sabe que o Império era o Império Romano e como eles realmente oprimiam os primeiros cristãos ali, né? Quando você vai em Roma, você vê o Coliseu e tudo. E aí, quando falou de Diocleciano, que tem todo, né, o palácio, você desce e vê tudo aquilo e junta, né? E eu lembrei do Apocalipse, aí foi legal, porque teve gente que falou, nossa, né, das minhas amigas, nunca ouvi falar desse Diocleciano. Aí eu falei para elas, pois eu já ouvi, e foi pela Bíblia. Que eu pude estudar, não, estou falando aqui com vocês assim, né, mas falei, né, bem natural com elas, falei assim, olha, quando a gente está estudando livros de Apocalipse, tem as cartas das igrejas lá, né, e fala dos perseguidores, o maior perseguidor é o Diocleciano, né, então a gente já tem esse conhecimento, aí elas ficaram assim, né, que livro também é cultura, e alguma até que falou para mim que ia estudar depois,
Espero que sim. Mas é muito, muito bom mesmo a gente estudar a palavra de Deus e ter a oportunidade de passar por tudo e poder testemunhar também, né? Ter a fé da gente cada vez mais edificada, né? E hoje, acho que quando a gente lê, né, a obra de Jó, lendo, né, à luz do sofrimento daquele que realmente, sendo inocente, ele foi sofredor, mas foi vencedor, que é Jesus Cristo, né? Então a gente lê dessa forma. E aqui na revistinha, né, tem a conclusão escrita aqui, e tem essa parte aqui, ó, reflita e decida durante a semana. Isso daqui, né, como se a gente fizesse esse estudo durante uma semana, que nós fizemos hoje, acho que é a 13ª ou a 14ª aula, não sei, né? Porque a gente estava vendo aí, hoje eu não vi que aula, que era o número da aula que a gente está, mas é ou a 13ª ou 14ª. E nesse quadro aqui, né, eles colocam a leitura e no final, né, eles sempre põem uma pergunta para nós, né? Se, falando que nem no capítulo 1, somos limitados, mas Deus tem tudo sob controle. Isso encoraja você a enfrentar o sofrimento? Então, depois eu não vou ficar lendo mais também, que eu já estou vendo que já a hora está avançando. Vocês podem ler aqui, né? E tentar responder para vocês mesmos, porque isso vai dando cada vez mais embasamento. Tudo que a gente faz, né, para a gente mesmo, como embasamento na palavra, a gente vai cada vez mais ficar fortalecido, né? Então, pergunta, né? A gente aprendeu aqui, viu como os amigos de Jó não souberam cuidar dele na hora do sofrimento. A gente sabe, quando a gente está, né, próximo de alguém que está sofrendo, a gente está sabendo cuidar, está sabendo apoiar. Eu fui apoiada por essas minhas amigas, elas me deram uma lição do que é um apoio, sabe? Porque poderia ficar lá, né, se não tivesse um apoio delas também, porque assim, eu não sabia falar inglês, o que é o mínimo, então imagina aquelas línguas, né? Imagina você na Sérvia, que tem 3 idiomas, onde tem um desses idiomas tem 30 letras no alfabeto. Gente, é uma história, né? É muito lindo. Então, assim, é bom você ter amigos, saber quando você está passando por uma situação, quem realmente sabe te apoiar, você aprende bastante também na sua prática. E é isso, gente. A gente encerra aqui esse livro, a semana que vem a gente começa o livro de Salmos, vamos passar por um livro bem alegre, com momentos de sofrimentos também, mas muito bom, tá? Então, encerro, vou fazer uma pequena oração, encerramos, desculpa também, da hora que passa, gostaria de pegar o relógio e fazer assim, né? Mas é isso, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Já falou que não, né? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu só tenho que te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua soberania. Cada vez mais, Senhor, me dá força para entender que só o Senhor é Deus, que não tem outro. E ficar cada vez mais firme na minha fé, independente dela ser provada por situações, por sofrimento, por dores, não só minhas, como das pessoas com quem eu convivo, Senhor. Mas a minha fé é sabendo que em tudo o Senhor está no controle e nada sai do seu controle, principalmente para aqueles que confiam em Ti. Então, eu te agradeço, Senhor, agradeço por este momento, agradeço por esta aula, agradeço por esse estudo, agradeço pelas minhas companheiras aqui, que eu chamo de companheiras, amigas, irmãs, e pelo trabalho, pelo agir do Senhor na vida de cada uma, Senhor, que o Senhor possa abençoá-las, dar uma noite de sono reparador, que elas possam encontrar, Pai, descanso nessa noite e amanhã continuar a sua jornada, continuar abençoadas, e que o Senhor continue manifestando a sua misericórdia
e a sua bondade sobre a vida de cada uma. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, tchau. Paz a todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.